Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o secretário-geral da Associação Portuguesa de Cortiça, João Rui Ferreira. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal? Para mim, capital em Portugal é pensar a prazo e apostar no capital natural. Nos recursos naturais, sobretudo naqueles que geram valor acrescentado, naqueles que podem contribuir para a coesão territorial, para a coesão social, que podem prestar um conjunto de serviços do ecossistema. Eu penso aqui em particular, obviamente, nas florestas e no montado e na cortiça, porque daí, dessa riqueza gerada, vamos gerar mais capacidade de ter capital humano, mais conhecimento e ter naquilo que é o grande capital do país, que são os portugueses. Vivemos uma situação que se prende com os impactos da guerra. No vosso caso, no vosso setor, que impacto é que a guerra está a ter nos custos de produção? Bem, o setor da cortiça é um setor que tem uma incorporação de matéria-prima e uma incorporação de valor, sobretudo nacional, mas não fomos imunes àquilo que foram o aumento dos custos de produção. Numa primeira fase, sobretudo naquela fase inicial, mais a energia, alguma disrupção nos custos logísticos, que em algumas cadeias de distribuição ou em alguns canais em particular aumentaram quase 150%, portanto aí não ficamos imunes, e depois um impacto direto da guerra foi a perda das exportações que tivemos para a Rússia, que era um mercado que tinha algum peso no nosso setor, e praticamente a partir até julho ainda se conseguiu ter, dentro daquilo que estava acordado no plano europeu, algumas entregas. A partir daí caiu absolutamente para zero e, portanto, tivemos que encontrar novos mercados e colocar o produto noutros destinos, num contexto favorável de crescimento das exportações. Portanto, conseguimos aí alocar. Certo, e falaremos já daqui a pouco da questão das exportações e muito em particular Sim. desse aspecto da Rússia, mas ainda em relação a esta matéria dos custos, certamente vocês passaram a ter mais custos e a repercutir esses custos, ou não? Sim, desde logo. Também por causa da inflação decorrente da guerra, não é? Sim, desde logo tivemos um aumento, e também naquilo que pesa bastante na nossa cadeia de custos ou na nossa estrutura de custos, que tem a ver com a matéria-prima. 2022 fica marcado por um ano que teve um aumento significativo do preço da matéria-prima, em ordem dos 25% a 30%, e, portanto, a partir daí, depois também com todo o aumento dos custos de produção, dos fatores de produção, as empresas tiveram que ajustar. Uma parte disso, como sempre, tentam ter na produtividade, na rentabilidade, e a outra tem que passar, e vão ter que continuar a passar nos seus produtos, até porque nós temos, do ponto de vista da nossa cadeia de valor, a matéria-prima de um determinado ano transita para o ano seguinte, e, portanto, só no ano 2023 é que vamos fazer novamente refletir. Mas a vossa principal matéria-prima é nacional. E, portanto, de que matérias-primas é que estamos a falar quando falamos de aumento de custos? Não, estamos a falar sobretudo da cortiça, portanto, um impacto não deriva do tema da guerra, não tem a ver diretamente com isso. No restante temos incorporação dos custos energéticos, alguma muito ligeira incorporação de matérias subsidiárias. Estamos a falar sobretudo de produtos que têm uma base muito forte da matéria-prima natural e, portanto, nesse ponto de vista, a energia teve, de facto, aí um peso grande nessa fase. As notícias hoje são melhores, aparentemente há algumas notícias, ou pelo menos desacelerar e algumas questões positivas que vêm aí. E, portanto, e mesmo nessa matéria, apesar de tudo, Portugal ficou um bocadinho longe daquilo que foram os aumentos que se verificaram nos países europeus, e isso para nós, do ponto de vista competitivo, é positivo. Mas estes custos, porquê é que esta matéria-prima aumentou e aparentemente bastante, não é? Tivemos um ano por condições climatéricas conjunturais, onde a extração da cortiça, do ponto de vista da sua quantidade extraída, foi reduzida em cerca de 25%. E, portanto, esta combinação de manutenção e até crescimento da oferta por via de um setor que está muito dinâmico nas suas exportações, fez com que houvesse aqui um ano particularmente difícil nesse. Agregado a isso também todos os custos da extração, ou seja, todas as operações que são necessárias para a extração da cortiça, também por via do aumento dos custos de energia, dos transportes, da logística, tiveram um impacto. E foi um aumento de 25% a 30%. 25 a 30%. Foi um número que estimamos dentro daquilo que foi a avaliação que fizemos também junto da produção florestal. E vocês acabaram por repercutir esses custos nos clientes ou não? E de que forma? Como lhe disse, a matéria-prima da campanha de extração 2022 vai ser usada nos próximos meses e, portanto, há claramente uma necessidade, e as empresas têm a consciência disso, o setor tem noção disso. Aliás, foi dito já publicamente, foi publicado por nós e dito por várias empresas,
teremos que passar uma parte deste custo, obviamente, nos nossos produtos. Mas ainda não o fizeram em 2022? Já foi feito em 2022. Muito valor já foi acrescentado, não diretamente só por esta via, mas porque também foi necessário repercutir. Que evolução é que tem então existido nesse aumento? Do ponto de vista cada empresa terá a sua estrutura certo. de custos, mas em média? Nós, para termos, não consigo dar-lhe um valor médio, mas todos terão que repercutir nos diferentes produtos. Estamos a falar também de mercados muito diferentes. Uma coisa pode ser aquilo que tem a ver com as rolhas de cortiça, que está direcionada para o mercado do vinho. Outros têm a ver com outras aplicações onde estamos no mundo competindo com outros produtos de origem fóssil. Felizmente, neste contexto, todos não estamos aqui numa exceção face a outros players e aos nossos concorrentes de outros setores e, portanto, vamos avaliar. Mas em 2023 esses aumentos serão mais acentuados, é isso? Pelo menos aquilo que me parece que é necessário e evidente é que as empresas tenham uma atenção particular aos índices de rentabilidade e, portanto, é necessário passar valor. Aliás, num contexto onde é notório que o setor da cortiça está, de facto, numa transformação e num momento muito positivo, as empresas, tendo em conta a nossa capacidade de produzir matéria-prima e aquilo quer em Portugal, quer aquela que importamos, ser limitada, a única hipótese que o setor vai ter nos próximos 10, 15 anos vai ser crescimento em valor e, portanto, esperamos já que em 2023, tem sido essa também uma mensagem nossa, é necessário uma aposta clara no valor. Relativamente ao mercado interno, eu sei que a vossa indústria está muito assente nas exportações, mas como é que se comportou o mercado interno face a estes aumentos e face a esta situação também, este contexto económico que vivemos? Bem, como disse, o setor da cortiça tem somos um setor, apesar de ser sediado em Portugal, temos uma visão completamente global do mundo, exportamos para mais de 100 países e praticamente 95% ou mais daquilo que produzimos. E, portanto, aquilo em Portugal não foi diferente. O mercado, do ponto de vista dos produtos que vendemos, nós não temos uma lógica diferenciada para aquilo que vendemos no mercado nacional daquilo que é exportação. Trabalhamos aqui numa lógica global e o comportamento foi positivo também do ponto de vista do consumo, do ponto de vista da preferência pela cortiça, do ponto de vista da busca de mais aplicações em cortiça, foi um ano também positivo. E estamos a falar em números de que valores em 2022? Bem, os números que são, e vou apresentá-los aqui em primeira mão, ultrapassamos pela primeira vez a barreira dos 1.200 milhões de euros de exportações. Em rigor foram 1.212 milhões, o que representou um aumento de 7% face ao ano anterior, a 2021. Representa um aumento de 14% daquele que é o último ano que temos de comparação pré-pandémico, portanto 2019, cerca de 150 milhões de euros. Mas parece-me também tão relevante ou mais relevante que isto, é o facto de termos tido o maior saldo positivo da balança comercial da nossa história. Foram quase 1.000 milhões de euros, foram 960 milhões de euros de saldo positivo da nossa balança comercial. E percebemos quanto isto é importante, sobretudo num ano também que Portugal, ao contrário, teve um ano recorde de saldo negativo da sua balança comercial. Nós temos uma taxa de cobertura das nossas importações em cerca de 5 vezes. Por cada euro que exportamos, retemos 80 cêntimos de valor em Portugal e, portanto, este é que é um dado que me parece muitíssimo relevante, porque é, de facto, muito valor acrescentado que fica incorporado na nossa economia. E nesses valores globais, o mercado interno consegue dizer-nos qual foi o... Sabe que é difícil nós conhecermos o mercado interno. Curiosamente, temos muito mais informação sobre aquilo que exportamos, porque essa aí é publicada, é medida pelo INE. Essa, do ponto de vista nacional, é mais difícil, mas do ponto de vista do volume de negócios do setor, nós estimamos que em Portugal ele possa andar na casa de 1,5 bilhões ou 1.500 milhões de euros. Tudo somado, mas claro, há aqui transações internas que estão... Há pouco dizia-nos que o primeiro impacto da guerra foi o desaparecimento da Rússia enquanto destino. Como é que foi o processo de substituição desse cliente? Que esforço é que foi feito pela indústria? Bem, desde logo nós tivemos aqui há uma boa perspectiva, porque o setor estando em crescimento foi possível encontrar utilizações para a matéria-prima em produtos que estavam também a ter maior procura e foram canalizados para esses mercados. Nós vimos crescimentos em praticamente todos os mercados do nosso top 10 das exportações, sobretudo fortes crescimentos no contexto de mercados importantes para a cortiça como França, Itália, Espanha, uma estabilidade no caso do mercado norte-americano e, portanto, também o peso, apesar de sermos um setor que tinha um peso importante de Portugal para a Rússia, ou seja, daquilo que Portugal exporta para a Rússia, tínhamos um
um peso importante. No contexto global das exportações do setor, não era tão relevante. E, portanto, esses cerca de 16 milhões de euros que perdemos na Rússia, num contexto de exportações de 1.212, foram ajustados, dilui-se noutras procuras. Os 1.200 milhões que foram atingidos em 2022 ficaram acima das vossas expectativas, em linha, abaixo? Eram aquela que era a nossa expectativa, um bocadinho acima até, já não contávamos chegar tão rápido em 2022, mas na verdade aquilo que é importante dizer é que está enquadrado naquilo que é uma estratégia que temos definida claramente, de atingir 1.500 milhões no final da década, e para isso nós temos que continuar a ter um crescimento médio na casa dos 2,7% ao ano, o que é abaixo daquilo que foi o nosso dos Daí eu últimos perguntar-lhe anos. se não prevêem, por exemplo, antecipar essa meta ou rever essa meta, dado que as exportações estão a crescer a um ritmo superior àquilo que vocês... É uma possibilidade. Agora, pensarmos que, de facto, a nossa estratégia dos próximos meses, dos próximos anos, será claramente uma aposta que o setor terá que fazer no aumento do valor das suas exportações. Como disse, aumentos em volume nos próximos anos serão difíceis e, portanto, se conseguíssemos manter um ritmo acima de 3% nos próximos anos, claramente conseguimos antecipar essa meta. É algo que temos que voltar a pensar, a definir, a que caminhos e a que projetos vamos traçar para lá chegar. Temos aqui 3 grandes eixos onde queremos atuar e acreditamos que, atuando da forma como temos planeado nesses 3, poderemos acelerar e chegar mais cedo a esse objetivo. De forma sintética, quais são esses eixos? Bem, nós temos, olhamos para a nossa fileira, sobretudo em 3 grandes eixos ou 3 grandes dimensões. Por um lado, o mercado, e nós temos uma dinâmica muito forte de promoção internacional. Nós temos feito um investimento fortíssimo naquilo que é a comunicação da cortiça no mundo. Nos últimos anos, investimos para dar aqui um contexto temporal, cerca de 12 anos, investimos 37 milhões de euros na promoção internacional, o que resultou num aumento de exportações de 400 milhões de euros no mesmo período. Portanto, uma grande dinâmica de procurar novos mercados para a cortiça, de atrair novos consumidores para a cortiça, de levar informação sobre a cortiça a públicos que já conhecem, mas de dar-lhes mais munição, mais informação sobre um material que é único pelas suas características renováveis, recicláveis, reutilizáveis, de sustentabilidade, de algo que contribui positivamente para o planeta e para a sociedade. E, portanto, um dos eixos é esse. Aliás, é uma medida extremamente necessária. Nós estamos no final de um projeto de comunicação internacional. Aquilo que temos transmitido até ao Governo e, em particular, às autoridades na área da economia, é muito difícil os intervalos de tempo que temos depois entre quadros comunitários ou entre projetos, porque perde-se muito daquilo que se construiu nos anos anteriores. Portanto, um dos eixos será claramente dar continuidade a este trabalho, dando expressão àquilo que será uma nova campanha de promoção internacional que nós já queremos... para 23, é isso? Gostávamos que ela acontecesse. Nós estamos a terminar um projeto que acabará nos próximos meses. Gostávamos que fosse possível arrancar com um novo já em 2023. Avizinha-se difícil, tendo em conta que o lançamento do PT 2030 acontecerá este ano, mas com tudo aquilo que são, e é sempre um passo difícil, tudo que envolve a contratação pública, tudo que envolve estes procedimentos, eu diria que como uma expectativa positiva seria no início de 2024 estarmos no terreno com esta nova ação. E, portanto, que vocês fazem as campanhas aproveitando os fundos comunitários? Sim, destes 37 milhões, cerca de 30 milhões são investimento público, portanto aqui numa aritmética, eu diria que por cada euro que investimos de investimento público nos últimos anos, geramos 15 euros de aumento das nossas exportações. De facto, é necessário, é complementado depois com recursos da APCOR, mas são campanhas muito de valorização da cortiça enquanto marca. Aquilo que fazemos, não tanto missões ou feiras num modelo mais diria, convencional, mas muito de valorização e de criar valor para a marca cortiça. Muita gente no mundo não conhece ainda as grandes vantagens que a cortiça tem, até admito que em Portugal, mas do ponto de vista das suas características únicas, leve, grande material do ponto de vista de isolamento, ser um produto altamente tecnológico, mesmo no caso das rolhas. E, portanto, nós temos tentado diversificar muito do ponto de vista geográfico onde chegamos. China, Estados Unidos, mercados europeus. Através dessas campanhas. Sim, e com lógicas muito diferentes. Nós não fazemos campanhas de promoção de Portugal para o mundo, centralizadas cá. O que fazemos são ações locais
dinamizadas com técnicas e particularidades locais destinadas a públicos locais. Já falaremos sobre essas múltiplas utilizações da cortiça, mas ainda sobre o tema das exportações, os 1.200 milhões de euros que foram atingidos em 2022 terá sido também com a ajuda da inflação, ou não? Algum valor, algo daqui vem com o aumento de preços que foi necessário passar. Nós estamos a falar em 7%, mas já eu diria que também desse ponto de vista vem sobretudo daquilo que tem sido uma imagem muito positiva e uma procura cada vez maior pelos produtos em cortiça. Nós estamos completamente alinhados, se pensarmos na cortiça enquanto material, com aquilo que são os grandes desígnios ou os grandes objetivos, quer europeus, quer internacionais, quer através do Green Deal ou das alterações dos padrões de consumo, para termos um modelo de economia circular em substituição do linear. Todos compreendemos que num contexto de aumento da população mundial, com os padrões de consumo que temos hoje, os recursos serão limitados e poder-se esgotar. E, portanto, procura por produtos como a cortiça, que são renováveis, que se podem reutilizar, que são recicláveis, que têm estas características, estas credenciais, tem sido enorme. E, sobretudo, naquilo que era o produto de maior valor acrescentado do setor, que são as rolhas de cortiça, esse também está a ter Continua a valer 3/4 do valor das exportações, as rolhas? Não são 3/4, mas são um pouco acima de 70%. Não será 75% nessa aritmética, mas é de facto o produto de maior valor e que gera maior valor para as nossas exportações. Estes 1.200 milhões obtidos no ano passado vão ao encontro da vossa projeção para a década, dos 1.500 milhões, mas para 2023, que números daqui a um ano gostaria de estar a anunciar? Bem, seria ótimo nós conseguirmos manter o mesmo ritmo de crescimento dos últimos anos e podermos já andar próximo de um crescimento na casa dos 100 milhões de euros. Não me parece que é difícil em fevereiro termos essa perspectiva, porque vivemos num contexto tão incerto do ponto de vista internacional que é sempre difícil fazer este tipo de projeções. Mas gostávamos pelo menos de manter esta rota, acreditamos que é possível e sobretudo sempre, como disse e tenho repetido, porque é mesmo verdade, termos esta lógica num crescimento em valor, sobretudo. Há pouco estávamos a falar sobre a questão das rolhas e a indústria vinícola continua a ser o principal cliente do setor. Qual é que tem sido também a evolução do preço das rolhas? Porque o setor vinícola queixa-se do aumento do preço das rolhas também. Sim, o setor vinícola queixa-se do aumento do preço das rolhas e queixa-se do aumento do preço das garrafas e dos preços de extração e distribuição. É normal, aquilo que, enfim, acho que são aumentos que vão ser razoáveis e suportáveis. Aquilo que temos que fazer é, para além de passar um aumento, é também passar uma proposta de valor. Uma rolha de cortiça, obviamente, tem uma função técnica de transportar, de levar o vinho nas melhores condições possíveis a um consumidor, seja num curto prazo, seja ao longo de uma grande longevidade de uma garrafa, mas também transporta valores únicos do ponto de vista da sua percepção de valor junto dos consumidores, daquilo que é a pegada ambiental de uma garrafa e, portanto, nós estamos a dar muito mais do que um vedante a um produto que tem um altíssimo valor acrescentado. Mas este aumento não poderá fazer regressar os chamados vedantes sintéticos, este aumento da rolha de cortiça, não há esse receio? No contexto em que vivemos, parece-me, acho que nenhum setor que esteja a incorporar matérias-primas, que tenha cadeia de distribuição, vai estar imune a também ter que refletir o aumento de preços. Portanto, nesse contexto, poderá aparecer pontualmente em segmentos onde o custo e onde o preço têm uma sensibilidade muito grande, poder haver aí alguma questão, mas aquilo que devemos fazer, e através da nossa comunicação, através do nosso posicionamento, é obviamente dar razões, dar motivos, dar valor aos nossos clientes, e tem sido isso que temos sentido, para que não haja, no curto prazo, por uma situação mais conjuntural, voltar a um produto que, do ponto de vista quer da preferência dos consumidores, quer da preferência dos profissionais, não é claramente a melhor opção. Mas consegue dizer-me qual é o preço de uma rolha e, enfim, como é que ele evoluiu ou não? Quando falamos em rolhas, aliás, uma das grandes mudanças que o setor teve nos últimos 20 anos foi ter transformado completamente o seu mix de produto. Nós hoje temos um segmento de produtos dentro da gama das rolhas de cortiça, que nós tendemos a tratar da mesma forma. Uma rolha já não é uma simples rolha. Não, uma rolha é um produto, primeiro, altamente tecnológico, que incorpora muitíssima tecnologia, quer do ponto de vista de controle de qualidade,
quer do ponto de vista da sua performance e da sua fiabilidade para uma garrafa de vinho. E nós temos rolhas que começam, vamos dizer, em cerca de 5 cêntimos e podem terminar em rolhas de 1 euro ou 2 euros. Tudo depende para que fim e para que garrafa é que vai ser utilizado. Olha, e portanto, desculpe só, e também aí, mais uma razão para estarmos confiantes que mesmo em contextos de aumentos de preços, nós vamos ter capacidade, dentro deste mix de produtos, de ter uma resposta a essa possível pequena intrusão desses vedentes. E há pouco, quando nos falava dos números das exportações, relativamente às rolhas, elas em 2021 representaram 75%. 73%. 73%. Em 2022, qual foi? Em 2022 foi 73%. Andará sempre dentro da mesma ordem de grandeza. O mais relevante é as rolhas cresceram um pouco mais do que aquilo que foi a média do setor. Estamos a falar de cerca de 8% no caso se olharmos para as rolhas apenas, e atingiram também um número muito próximo de 900 milhões de euros de exportações, o que também é um marco histórico para o setor. Há pouco estávamos a falar dos eixos também, referiu a promoção. Creio que o segundo é a floresta. Se eu seguir aqui uma lógica de cadeia de abastecimento, o segundo seria a indústria e terminaria na floresta. Então vamos inverter, vamos já à floresta, para lhe perguntar relativamente à contribuição especial para a conservação dos recursos florestais, que já tinha saído a legislação, mas demorou 3 anos até ser regulamentada. Isto vai afetar também o setor e de que modo? Bem, uma primeira nota que gostava de deixar sobre o tema das florestas é que nós, enquanto fileira, temos sempre um papel e temos tentado ter aqui uma ação de apoio e de trabalho em conjunto, uma dinâmica de relação em conjunto e de aportar valor sempre àquilo que é o trabalho com as nossas instituições, quer com o ICNF, quer com a Secretaria de Estado das Florestas, na lógica de facto, corrigir ou atuar numa área económica em Portugal que sabemos que tem dificuldades pela sua natureza de estrutura, fundiária, enfim, que conhecemos há anos. Aquilo que sabemos e que prevemos e aquilo que temos transmitido à tutela é que claramente há aqui uma situação ganhadora, apostando no sobreiro enquanto uma árvore e uma espécie que pode ser determinante na alteração da nossa paisagem, acrescentando valor ao nosso território, numa lógica claramente ganhadora para ambos, porque além daquilo que vamos produzir de cortiça, os montados e os sobreiros e as florestas que utilizem esta espécie vão prestar uma série de serviços enormes ao país, à sociedade. E qual é que tem sido a sensibilidade da tutela para esse aspecto? É grande. Aliás, temos um compromisso claro da tutela de que vamos ter, de que o sobreiro é uma espécie que fará parte desta nova dinâmica, quer através agora das novas AIGPs ou da intervenção no território e na paisagem, quer daquilo que vamos ter no futuro em termos de programa de apoio florestal e em toda a estratégia. Eu acho que há um alinhamento, e nós temos essa percepção, há um alinhamento claríssimo entre aquilo que são as grandes vantagens que o sobreiro e o montado pode ter para o país e na gestão do território. O montado tem uma característica única, claramente alinhada também com aquilo que são os desígnios do Pacto Ecológico Europeu e da estratégia da União Europeia para as florestas, que é a preservação de ecossistemas multifuncionais, com resiliência, que combinam a presença humana e animal com a produção. E nós, no montado, temos uma série de vantagens que o colocam num papel, diria eu, quase privilegiado. E eu aí separava dois ângulos distintos. Na preservação daquilo que é o ecossistema montado atual, os 730 mil hectares que temos hoje de montados, um ecossistema instalado, resiliente, e que aquilo que tem que ser a nossa estratégia tem de ser torná-lo mais produtivo, através de políticas de adensamento, através de políticas que possam trazer mais valor a esse produtor e olhar para outras áreas do território, para novas plantações, para povoamentos de sobreiro novos, sem limitações geográficas, de norte a sul do país, onde o sobreiro pode ter, em mosaico até com outras espécies, um papel determinante em várias destas áreas. Gostaria até que abordássemos esse aspecto também com mais intensidade, mas relativamente a esta contribuição especial para a conservação dos recursos florestais, que era a minha pergunta inicial, de que forma é que isto vai ter impacto no setor? Quando fala da contribuição para os recursos florestais, da Estratégia Nacional para as Florestas? Que incide sobre atividades, esta contribuição, atividades económicas que utilizam, incorporam e transformam de forma intensiva recursos florestais. Portanto, é isto que estamos a falar.
E isso, Está a falar da taxa 0,2%, exato. Essa taxa não sei se já foi regulamentada, sinceramente não consigo responder a essa pergunta. Mas, mais uma vez, eu penso que haverá mecanismos e políticas que são muito mais favoráveis a induzir investimento, a trazer valor para a floresta, se pudéssemos tê-las numa lógica de, por exemplo, de remuneração de serviços do ecossistema ao produtor, que está a ter aí um contributo importante nessa matéria, do que propriamente uma taxa sobre os produtos, mas, como disse, é uma matéria que precisava de conhecer com mais detalhe. E há matéria-prima suficiente em Portugal? Bem, nós temos uma matéria-prima que em Portugal é limitada e nós temos como conseguimos fazer crescer as exportações ao ritmo que foi visto nos últimos anos, foi também importando matéria-prima de outras... De onde é que importamos? Importamos de todos os países que produzem cortiça, em particular Espanha, que é o nosso principal mercado de exportação de matéria-prima para Portugal, mas também com o Norte de África, uma zona que tem também produção de cortiça, com mais limitações, porque aí há regras e até de transação, não estamos no mercado europeu, mas Portugal hoje, basicamente tudo o que importa para incorporar na nossa cadeia de valor é matéria-prima e vem destas regiões, sobretudo. O sobreiro só existe na bacia ocidental do Mediterrâneo, portanto estamos a falar de Não há muito por onde escolher, na verdade. É verdade, nós estamos a falar sobretudo do sul da Europa e o norte da África. E é aqui que existe, de facto, esta espécie. E quanto é que nós importamos em 2022? Em 2022 importamos cerca de 240 milhões de euros. E foi mais do que no ano anterior? Foi um crescimento maior que no ano anterior. Também teve aqui o efeito de preço que há na matéria-prima em Portugal, depois repercute-se também nos mercados à volta, porque de facto a procura virá dos mesmos atores, dos mesmos players, e nós aí desse ponto de vista o mercado é completamente aberto e global e portanto a competição pela matéria-prima acontece da mesma forma. E a quem pertencem os montados atualmente em Portugal? São estrangeiros, são portugueses? Portugal é o país do mundo que tem provavelmente a maior área de floresta privada em percentagem do seu território, quando comparado com outros países. 98% da floresta portuguesa é privada. E nos montados não é exceção, são sobretudo propriedade de proprietários de produtores florestais portugueses. Isso significa que o valor do hectare do sobreiro tem-se mantido igual, tem vindo a aumentar? Como é que tem estado a evoluir? Eu não sei responder à pergunta de qual é o valor por hectare do montado, porque depois cada propriedade terá a fazer a sua avaliação, se produz cortiça, se não produz, se tem uma lógica de mosaico, se não tem. Mas o que se nota e que é evidente é que temos tido uma atração e há uma procura também de o capital que existe no mundo procura investir em fileiras e em setores sustentáveis que tenham uma projeção de crescimento no futuro. E Portugal é possível, é isso? Parece-me que sim, daquilo que vamos sentindo há essa questão, mas também a propriedade e sobretudo quando pensamos no montado, mais na sua lógica do sul do país, tem uma estabilidade grande do ponto de vista dos proprietários, de famílias ou de empresas que há muitos anos gerem. É uma das características também que distingue o montado de outras espécies florestais, é que o montado e os sobreiros têm uma gestão muito presente, estão mais profissionalizados, também por isso têm uma rentabilidade e um rendimento maior a partir do momento que estão em fase de produção. E faz sentido, por exemplo, alargar a superfície de montado a zonas mais a norte ou o clima não permite? Não, de todo. O clima, desse ponto de vista, não é uma questão de clima, muitas vezes tem mais a ver com uma lógica de aptidão dos solos, mas o sobreiro é uma espécie que existe em todo o território nacional e não tem barreiras, não tem fronteiras nessa matéria e há projetos e há empresas do setor que estão a olhar também para isso com atenção, olhando para aquilo que são as novas áreas de intervenção na gestão da paisagem e até numa ligação aqui virtuosa entre o produtor, a indústria e até muitas vezes o próprio Estado, e estamos a olhar para o território como um todo para poder fazer estas novas plantações, sejam em modo tradicional, seja com novas técnicas de silvicultura. E estão alinhados com o Governo? Já percebi que aí há essa Sim, o sobreiro é uma espécie que está dentro daquilo que é as prioridades para a intervenção nestas zonas. Ou seja, poderemos vir a ter mais sobreiros no país quando e quantos? O sobreiro é uma espécie que tem um crescimento muitos anos. Hoje novas plantações, hoje felizmente, há técnicas de silvicultura onde a utilização de uma rega assistida com
com uma pequena quantidade de água. Microirrigação, não é? Microirrigação pode acelerar este crescimento e trazer a primeira extração da cortiça para um período muito mais curto e, portanto, trazer o retorno de uma parte do investimento. Muito mais curto é de quantos anos? Estamos a falar de reduzir daquilo que é uma média de cerca de 25 anos para cerca de 10 anos. Ainda assim é um Portanto, é um ganho. Na gestão do montado, qual é o problema maior? As pragas, os incêndios, a seca, as políticas públicas? Os incêndios, felizmente, nos últimos anos, os sobreiros e o montado em geral tem estado infelizmente à margem. Isto por uma série de razões, desde logo pela tipologia da floresta que temos extensiva, onde as árvores são mais dispersas, onde há uma forte capacidade de retenção da umidade nos solos, onde também há uma presença humana, não quer demais destacar, e até pela natureza da própria árvore. Depois, as pragas e doenças têm tido aqui algum efeito naquilo que foi alguma perda de produtividade ou diminuição da densidade dos montados. Do ponto de vista das políticas públicas, apesar de ter havido um investimento forte naquilo que eram as áreas de sobreiro, acredito que tem que haver aqui uma nova dinâmica para podermos dar aqui um novo... E essa dinâmica deve refletir-se na prática no quê? Essa dinâmica tem que atuar, no meu ponto de vista, o nosso ponto de vista daquilo que apresentamos, em 3 eixos. Primeiro, ter uma abordagem por região. Portanto, não ser uma abordagem que pense o território como um todo, porque o território não é todo igual do ponto de vista nem da propriedade, nem da questão dos solos. E, portanto, estes 3 níveis seria, desde novo, áreas agroflorestais, daquilo que são os montados existentes na proteção e no densamento e na maior produtividade destes povoamentos consolidados, uma revitalização dos montados jovens. Há plantações de sobreiros foram feitos há 10, 15 anos atrás e provavelmente precisam ali de uma intervenção para poderem, de formação, de condução dos povoamentos, para poderem entrar em produção, e nas novas áreas de sobreiro, então apostando e transportando esse valor para esta fase inicial. Nós estamos a falar, esta utilização destas técnicas de silvicultura é na primeira fase de crescimento da árvore até à primeira extração. Depois retira-se a água e a rega e depois o sobreiro inicia o seu ciclo de produção normal. Aqui há vantagens grandes, porque estamos a falar de maior densidade, estamos a falar de maior taxa de vitalidade, portanto, estamos a falar de maior rendimento por hectare. E, portanto, com áreas provavelmente menores, vamos conseguir produzir mais cortiça. Eu diria que são o alinhamento destas medidas que podiam contribuir para uma maior produção e uma maior interesse do país. Isso leva-me à minha pergunta de há pouco, que é, no fundo, qual é o vosso objetivo em termos da área plantada de sobreiro? O que é que faria falta e o que é que está previsto? Quantos e onde e com que área? Eu não queria dar números absolutos, que nós estamos numa fase de trabalho com as autoridades e a definir aqui um programa. Aquilo que foi um objetivo inicial seria atuarmos pelo menos em cerca de 300 mil hectares que combinam as novas plantações com outras... Em mais 300 mil para os próximos 20 anos. Portanto, mas como disse, nós temos, aliás, Isso está em negociação com o Estado? Estamos a trabalhar com o governo. Temos tido reuniões, aliás, penso que numa lógica que o Ministério do Ambiente está a ter com as 3 principais fileiras florestais, e estamos a trabalhar no sentido de termos um programa que possa ser apresentado e que possa ser definido e acordado no próximo. E seria onde? Em que zonas do país? Temos 5 regiões alvo definidas e que combinam todo o país. Portanto, quando pensamos em povoamentos mais consolidados, estamos a pensar sobretudo no Ribatejo, no Alentejo. Quando estamos a pensar em novas plantações, podemos pensar no centro e no norte do país. Há pouco dizia-nos que defende que um dos eixos de atuação das políticas públicas deve ser olhar para o país não como um todo, mas região a região, porque as regiões têm características diferentes. Ora bem, ouvimos há poucas semanas a CAP a dizer que está em curso um desmantelamento do Ministério da Agricultura, isto por causa da integração das direções gerais na CCDR. Será que essa lógica vai contra aquilo que defende de um olhar região a região, em vez de ser para o país como todo? Desde a mudança que houve, as florestas passaram para o Ministério do Ambiente, portanto, e também eu ia questionar sobre isso. No tema da agricultura já não temos tanto conhecimento nem tanta ligação.
mas eu penso que deve haver aqui uma articulação central e aí o Governo tem o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas como alguém que olha numa lógica do país e na lógica do território como um todo. Quando penso na lógica região, é porque cada uma há de ter as características, quer de solos, quer de propriedade, que podem obrigar a decisões diferentes em cada uma delas. Portanto, eu não defendo, ou pelo menos parece-nos interessante, que haja um modelo de lógica de visão alinhado e centralizado e depois, provavelmente, a atuação no terreno e das políticas pode ser descentralizada e adaptada a cada um dos locais. E, portanto, não prevê que isso tenha um impacto grande no setor? Não, até porque aquilo que sentimos do ICNF e que nos foi transmitido pelo seu Presidente é que está a haver depois de longos anos onde houve, de facto, um desinvestimento nas florestas e houve uma perda de pessoas, de recursos, de capacitação. Hoje o ICNF está mais presente no território, está mais presente junto dos produtores, sobretudo numa lógica de levar conhecimento, de levar valor, de levar tecnologia e de se adaptar àquilo que são as necessidades para, de facto, ter uma ação efetiva no terreno. Já há pouco mencionou a passagem da Secretaria de Estado da Floresta para o Ministério do Ambiente. Que balanço é que faz dessa alteração orgânica do Governo? Eu, numa fase inicial... No que diz respeito ao setor, evidentemente. Sim, repare, quando há esta mudança, e ela acontece, penso eu, que na legislatura de 2015, quando foi o ministro João Matos Fernandes, sim. Desde logo parece haver uma vantagem, que do ponto de vista daquilo que são os fundos e a disponibilidade daquilo que são as políticas europeias para o Green Deal, para questões mais ligadas a políticas ambientais, há uma vantagem de pacote possivelmente ser superior. Depois, por outro lado, há uma lógica houve sempre uma lógica de que a floresta pode ser um instrumento, é um grande instrumento de contribuição para aquilo que são as grandes metas nacionais e europeias, quer na lógica da redução das nossas emissões até 2030, mas sobretudo num plano de neutralidade carbónica que Portugal tem e a Europa tem até 2050. E, portanto, nesta combinação, olhando não para a floresta apenas como uma floresta de conservação, mas de uma floresta produtiva que pode gerar valor, mas que pode claramente combinar aquilo que é o modelo económico. E, portanto, considera que essa passagem foi vantajosa para o setor? No meu ponto de vista, não, comparando com o que era anteriormente, não foi desvantajosa. Aquilo que me parece, e foi também um período difícil, porque o Ministério do Ambiente também tem a energia e teve, no fundo, em 2022, provavelmente a prioridade foi a questão energética. O que era importante era, de facto, e não digo isto, até o Secretário de Estado tem tido uma ação e tem tido uma presença e uma vontade, mas do ponto de vista do Ministério ter aqui, de facto, agora um cuidado maior e uma atenção maior às florestas. O Ministério da Agricultura está sem Secretaria de Estado. Isto preocupa? Pelo menos aos agricultores preocupa. Eu não conheço exatamente o caso. Aquilo que ouço e aquilo que conheço é da comunicação social, e o que a Ministra vai transmitindo é que vai haver um Secretário de Estado da Agricultura em breve. Enfim, noto nas suas palavras algum otimismo relativamente àquilo que será o trabalho com o Ministério do Ambiente, e nomeadamente com o Secretário de Estado das Florestas, mas vocês sentem que, de alguma forma, porque me lembro que na pandemia, por exemplo, acharam insuficientes as linhas de crédito que foram lançadas. Neste momento, acham que, de alguma forma, o setor a este nível deveria receber outro tipo de apoios, mesmo por causa do aumento dos custos, ou nem por isso? Falar o setor como um todo. Não... Exatamente, sim. Bem, os apoios, quando temos contextos de dificuldade, são sempre, as empresas são sempre poucos, porque de facto temos que porque às vezes pode haver aquela ideia de como é uma indústria que até está em desenvolvimento, com bons resultados, que se calhar não precisa de ajudas, não é? Nem precisa de apoios. Há esse risco e temos tentado também não passar. A lógica que temos é, de facto, as coisas estão a correr bem, mas aquilo que é o nosso objetivo é que corram melhor ainda. Portanto, temos um nível de ambição para continuarmos a crescer, e isso passa por apoios, desde logo ao aumento da produção de cortiça e mais área de montado e mais sobreiros, porque não só vão produzir mais riqueza através da cortiça, mas vão produzir uma série de serviços públicos que são de grande valor económico para o país. Por outro lado, nós estamos a trabalhar do ponto de vista industrial de uma forma muito dinâmica naquilo que é um levantamento, um diagnóstico tecnológico de todo o setor, que nos vai permitir ter uma visão do ponto em que estão cada uma dos segmentos das nossas empresas. Nós temos empresas em estádios de evolução
muito diferentes para, no curto prazo, ou até ao verão, que temos como objetivo, de facto, apresentar um programa ou apresentar um plano que permita conciliar isto com apoios públicos para capacitar as empresas a ter uma evolução e uma progressão tecnológica. Mas no âmbito do PRR, será ou não? No âmbito do PRR parece-me difícil, porque os avisos e essa possibilidade, até pelo prazo de execução, está fechada. Mas no PT 2030, aquilo que é a nossa expectativa é que haja uma lógica também semelhante e, portanto, propomos a depois de ter este diagnóstico estratégico e este plano, possamos, junto do Governo, ter medidas de apoio que permitam às empresas investir, reforçar a sua capacitação tecnológica do ponto de vista não de tecnologia estática ou estanque no tempo, mas que incorpore inteligência artificial, machine learning, que permita que o processo seja um processo evolutivo e contínuo e que permita à indústria continuar a buscar novas aplicações para a cortiça de maior valor acrescentado. No contexto que temos de uma matéria-prima limitada, só vamos utilizar matéria-prima numa aplicação que tenha maior valor acrescentado do que aquelas que existem hoje. Portanto, esta é uma lógica que não se vai alterar. E, por último, aquilo que é um apoio público que é fundamental para o setor no curto prazo, e digo mesmo no curto prazo porque gostávamos que fosse quanto antes, é na continuação da nossa dinâmica de promoção internacional. Porque reparemos a nossa liderança mundial, que é incontestada, também traz-nos uma responsabilidade e para mantermos temos que ter aqui de facto uma combinação de interesses entre aquilo que é o Portugal, o país, o governo e o nosso setor, porque não vamos ter essa dispersão e esse investimento vindo de outras regiões. Não é expectável que outros países com capacidade económica façam apostas públicas no setor da justiça, porque a liderança está cá. A responsabilidade, e, portanto, a responsabilidade de ser líder também é essa. Ser político é também fazer opções e, portanto, não queremos privilégios face a outros setores, porque entendemos, estamos numa lógica europeia, uma lógica de mercado, mas Portugal deve fazer apostas em fileiras que, de facto, contribuem para... Com estes princípios. Essa promoção, segundo percebi há pouco, é através do PT 2030, não é? Sim, a expectativa é essa, que o PT 2030 seja o instrumento para lá chegarmos. Agora, relativamente, por exemplo, à matéria fiscal, em termos gerais, as empresas queixam-se da necessidade de uma redução do IRC ou de outras taxas que não fazem sentido. No vosso setor também discutem isto? Estas situações também fazem falta ou não? Sobretudo, quando penso no tema da fiscalidade, e aqui pensando mais na fiscalidade para as empresas, eu tenho uma visão clara de que é necessário, primeiro, criar riqueza para depois poder distribuir essa riqueza. E, de facto, deve haver políticas fiscais que permeiem o aumento do rendimento, por exemplo, das pessoas, mas por contrapartida de uma redução fiscal às empresas para que possam manter a sua rentabilidade. Portugal, e em particular as empresas, têm um tema de rentabilidade e de capital importante. Portanto, é preciso políticas que permitam às empresas reforçar os benefícios ao investimento, reforçar benefícios nessas matérias. E aqui, aproveitando até uma questão que foi falada, também cá na Conversa Capital, no outro programa, de alguma maneira o futuro, não consigo ver o prazo, mas tem que haver uma fiscalidade que permeie as políticas que têm boas práticas ambientais, que internalizam alguns dos seus custos para terem melhores eficiência ambiental, e o nosso setor, desse ponto de vista, é um exemplo. E, portanto, no futuro vamos ver que essas áreas devem e podem ser premiadas, desde logo do ponto de vista dos apoios públicos e, quem sabe, também do ponto de vista da fiscalidade. Houve empresas que, no decurso da pandemia, acabaram por encerrar no vosso setor ou não tiveram esse problema? Felizmente não. Nós tivemos uma resposta à pandemia única. Nós tínhamos uma questão. A fileira do vinho, o nosso principal mercado, nunca parou. Foi sempre considerada uma fileira prioritária. Isto obrigou-nos a nós também a nunca encerrarmos a nossa atividade. Tínhamos uma vantagem face a outras fileiras, como somos um produto de contacto alimentar, temos políticas de higiene e segurança dentro das nossas empresas, onde a adaptação ao mundo Covid foi muito rápida, houve uma grande sensibilidade da parte de todos os agentes económicos e, desde logo, não paramos a atividade, até tivemos apesar de 2020 termos um ligeiro recuo por via do mercado, do ponto de vista da produção, não houve nenhuma disrupção, até na campanha de extração da matéria-prima. Portanto, não tivemos impacto quer do ponto de vista do emprego, quer do ponto de vista das empresas. Mas em termos do mercado propriamente, a certa altura assistiu-se a uma consolidação. Esse processo já terminou, portanto, digamos que quem está no mercado está para ficar nesta altura ou não?
das empresas de cortiça? Sim, a consolidação das indústrias, sobretudo aqui nas áreas das fileiras florestais, é um processo que acontece normalmente. Temos uma grande indústria e depois umas mais pequenas, não é? Basicamente Sim, é isto. temos um grande líder, depois temos um conjunto aí de empresas que têm já uma dimensão notável ou de bastante capacidade de investimento, e depois temos uma cadeia, de facto, de micro e pequenas empresas. Esta é a realidade do nosso setor. Estas micro e pequenas normalmente funcionam num cluster de abastecimento às grandes, que são os grandes exportadores, e, portanto, há aqui uma lógica de complementaridade que tem vindo... Deverá manter-se, ou seja, que não há... Deverá manter, mas nós, por exemplo, do ponto de vista daquilo que é o relançamento e a renovação que há na estratégia do Banco de Fomento e até do programa Consolidar, é importante também haver mecanismos para que as empresas possam ganhar alguma escala, alguma dimensão, muitas delas por serem complementares, porque fabricam produtos diferentes, porque têm tecnologias complementares. Muitas vezes é preciso encontrar mecanismos para que a escala nos permita às empresas, sobretudo no momento de altíssima transformação tecnológica do setor, que libertem capacidade para investir, que tenham capacidade para chegar ao mercado. Exportar pode já não ser suficiente, é preciso também internacionalizar, estar próximo do cliente e, portanto, a consolidação, penso eu, seria interessante haver em algum ganho de escala, sobretudo neste contexto de muito micro e pequenas empresas. Eventualmente também para evitar essa dependência depois das maiores empresas, não é? Exatamente, e numa perspectiva de terem esse caminho e essa cadeia livre para poderem atuar. Há interesse de capital estrangeiro nestas empresas? Tem havido? O capital estrangeiro, nós temos, o setor da cortiça também cresceu, e Portugal cresceu muito a investir em empresas de outros países. Portanto, não nos choca nada e vemos até com bons olhos que empresas estrangeiras invistam em Portugal. Mas está a acontecer? Está a acontecer, isso é um bom sinal, é um sinal que a nossa indústria é atrativa, que gera valor, que está alinhada com aquilo que são os interesses das grandes economias internacionais. O Dr. Pires de Lima, há uns tempos, dizia aqui no Conversa Capital que a sustentabilidade, ou os indicadores do ponto de vista de sustentabilidade, de responsabilidade social, etc., nas empresas, não vão ser uma questão opcional, vão ser uma questão obrigatória do ponto de vista do acesso ao crédito, do ponto de vista do acesso ao investimento, do ponto de vista até da sua capacidade de estar no mercado. Portanto, o nosso setor tem essa característica, dessa atração, está a crescer, há uma procura crescente e, portanto, vemos que esse investimento estrangeiro não é tanto nestas microempresas, em empresas de alguma média dimensão, que já têm algum mercado, que têm uma estrutura, está a acontecer e estamos a acompanhar com toda a naturalidade. Aliás, a APCOR tem sócios que são também empresas em Portugal, mas tidas por capital estrangeiro. Muito bem. Vamos mudar também e falar dos salários no setor. O salário mínimo do setor é superior ao salário mínimo nacional, mas se o salário mínimo nacional continuar a crescer ao ritmo que tem crescido, não teme que a indústria seja apanhada, entre aspas, pelo salário mínimo nacional e passe a ser vista como uma indústria que paga mal? É uma preocupação que temos e temos olhado para essa questão. Também por isso temos feito avançar o nosso salário a um ritmo que seja pelo menos idêntico àquilo que é o aumento do salário mínimo. Nós vamos entrar num processo de negociação de contratação coletiva. O setor da cortiça, aliás, tem um histórico de há muitas décadas de conseguir todos os anos, mesmo nos anos de maior dificuldade, ter fechado o seu contrato coletivo de trabalho com os sindicatos. Nós temos essa questão, conhecemos o acordo que foi assinado na concertação social, vamos entrar num processo negocial. O setor da cortiça, do ponto de vista da atratividade, de facto, consegue atrair os trabalhadores por via dessa melhor remuneração. Não só, no meu ponto de vista, não é a única questão, tem a ver com... Mas passará a passar certamente por isso. Vamos ter atenção a isso, obviamente, para termos um... Qual é o vosso ponto de partida para essas negociações? Para este ano? Sim. Estamos agora. O nosso contrato coletivo é vigente até junho. Nós temos um período de vigência diferente. O nosso ponto de partida será discutido agora em sede da associação, com as empresas e aguardando também aquilo que será a posição dos sindicatos. Aquilo que posso dizer é que nós temos tido sempre uma postura muito construtiva e um diálogo constante. Nós temos uma relação muito, muito positiva e, portanto, ainda não está definido
qual será o ponto de partida, mas em breve vamos ter novidades sobre Não quero cair em erro, mas pelo que vi do acordo do contrato coletivo do setor, o salário mínimo, o mais baixo de todos, andaria nos 800 e tal euros, é assim? 868 euros. 868 euros, isto é para as posições de entrada no setor. Sim. Como é que evoluiu a mão de obra em 2022, em termos de volume de mão de obra? Estável, aquilo que tem acontecido, nós temos uma questão que que estamos atentos. Nós temos a consciência de que vai haver uma mudança também grande no mercado e nas profissões e no trabalho. Aquilo que são tarefas, aquilo que são atividades repetitivas, mecânicas e que vão ser substituídas por automação, e vai haver aqui a procura para outras áreas de profissionalização na nossa indústria, seja nas áreas da manutenção, seja nas áreas da robótica. Portanto, há aqui uma necessidade também de requalificar aqueles que estão nas nossas empresas, mas também uma política de atrair e trazer para dentro do setor mais jovens que possam integrar, ou jovens ou menos jovens. Não temos nenhum... E a questioná-lo sobre isso, porque a fotografia padrão para ilustrar o setor não é de uma pessoa jovem. E, portanto, queria perguntar-lhe como é que é a atração que o setor tem neste momento, ou falta dela, não sei, diga-me, para pessoas onde é que... mais jovens. Dessa fotografia padrão, não a vejo tanto assim. Percebo que possa estar a pensar mais no chão de fábrica, pessoas com mais idade, mas não me parece que seja uma realidade exclusiva da indústria da cortiça. Penso que será mais uma realidade da indústria do ponto de vista geral, mas, como disse, a nossa indústria, por via de ter uma remuneração mais elevada, por via das pessoas poderem trabalhar numa fileira sustentável que responde de forma responsável àquilo que é os objetivos globais, também de ambientes sãos, de empresas confortáveis desse ponto de vista, não prevejo que nós temos que ser ativos, temos que ser dinâmicos. Estamos a fazer um forte investimento e o nosso Centro de Formação Profissional vai fazer um forte investimento na sua capacitação tecnológica, remodelação e uma estratégia grande de estar junto daqueles que entram no mercado de trabalho. Estamos a falar de uma mão de obra de cerca de 8 mil pessoas neste momento do setor. Sim, postos de trabalho diretos na Postos de trabalho indústria. diretos. Também utilizam mão de obra estrangeira? Em algumas atividades mais na fileira florestal, aquilo que se vai sentindo, sim. Do ponto de vista das nossas fábricas, não é tanto uma realidade, mas isso decorre também do contexto de onde estão inseridas essas indústrias. Quase todos os setores de atividade em Portugal e de resto na Europa estão com o problema da dificuldade de contratação. Isso também se sente no setor? Não temos sentido e não tem sido ao ritmo que temos ouvido outros setores a terem essa reclamação, sobretudo porque nós trabalhamos e recrutamos pessoas de algum nível de especialização e, portanto, também com a nossa política salarial temos sido mais atrativos. Portanto, não estamos numa mão de obra muito indiferenciada, e penso que é aí que está a haver grandes dificuldades, mas é um tema que o setor tem que olhar com atenção, e também por isso temos, nesta nossa lógica de atuação em rede, através do nosso centro, uma preocupação grande, porque o tema demográfico é incontornável em Portugal, não há em Portugal e na Europa, não há como fugir dele. A semana dos 4 dias poderia ser uma hipótese para o setor? Num setor onde o contexto é de procura cada vez maior, de necessidade de aumentarmos a nossa produtividade, essa ainda não é um tema que esteja a ser discutido, ainda que o setor da cortiça, como foi sempre na sua história, pelo seu espírito também empreendedor e vanguardista, poderá pensar como fazer. Nesta altura, parece-nos que, no contexto que vivemos, é um tema mais difícil. Aliás, vemos que provavelmente vai começar em áreas muito mais ligadas aos serviços e outras, ainda que possa ser um tema que está a ganhar alguma dimensão a nível global, obviamente. Vamos ter de concluir, mas queria ainda perguntar-lhe relativamente à relevância económica do setor, da floresta e do setor como um todo, se isso também é reconhecido por parte do Ministério da Economia, do atual Ministério da Economia. O seu Ministro da Economia e também o seu Secretário de Estado da Economia, que é alguém de uma capacidade incontestável, portanto é alguém que nós temos uma confiança enorme, que na sua visão está completamente alinhado os princípios. Eu penso que agora estamos numa fase, de facto, vivemos um período de alguma turbulência, era desejável trazer também, isso é capital em Portugal, trazer
uma política, alguma perspectiva de longo prazo, de médio e longo prazo, alguma estabilidade, eliminar esta polarização enorme onde as pessoas hoje se confrontam com ou é branco ou é negro, e trazer esta visão, de facto, do Ministro da Economia, que está completamente alinhada naquilo que é valorização de recursos naturais, naquilo que é trazer mais valor para a economia portuguesa, de mais valor acrescentado. É preciso operacionalizar. Eu acho que estamos numa hora de fazer, de operacionalizar e ter os recursos para o fazer. Sabemos que temos muitos recursos à disposição financeiros, é preciso ter os recursos e o capital humano disponível para o fazer, e do ponto de vista da nossa fileira, aquilo que o Sr. Ministro sabe e pode contar é que seremos sempre um parceiro. Portanto, a instabilidade política é que não ajuda. Era importante, no meu ponto de vista. Não existir. Não existir é mau. Portanto, é importante termos essa estabilidade para podermos olhar para as coisas a longo prazo. Mas também, segundo o que percebi ao longo desta conversa, parece existir uma estratégia, uma lógica, tanto para a floresta como para o valor económico do Sim, nós estamos a fazer esta nossa parte. Como disse, a muito breve prazo vamos apresentar quer o nosso plano estratégico para o desenvolvimento tecnológico, quer uma nova proposta de comunicação inovadora, disruptiva a nível global, e esperamos, como está alinhada com aquilo que é a política deste Ministério, que possamos ter esse apoio. Chegamos ao final e, como habitualmente, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é a cortiça. É um material natural mais sofisticado do planeta. Vinho. É um produto, não é uma bebida, é um produto de partilha emocional, de cultura, que faz parte e o casamento mais longo da história, cortiça e vinho. Alqueva. Alqueva foi fundamental para fazer alterar completamente aquilo que era a política agrícola e florestal de uma zona importante do país. Amorim. Um líder. Valdemar Fernandes da Silva. Era o meu avô, uma referência e uma empresa que me diz muito. Maioria absoluta. Parecia ser uma nota de estabilidade e às vezes as coisas não são como parecem. Administração pública. Tem que haver uma aposta fortíssima na administração pública, quer na formação dos seus quadros, quer na capacitação dos seus recursos. TAP. Se for privatizada, e vai ser, parece-me que seja num grupo que nos permita continuar a viajar de forma confortável e com horários a ser cumpridos. PRR. PRR. Uma oportunidade importante que tem que ser operacionalizada. Sonho. Que os meus filhos sejam felizes. Família. Gratidão. Saudade. De pessoas que já não estão cá. Portugal. Portugal, penso que tem que ser uma plataforma cultural e cosmopolita de relação entre povos, e que a nossa localização não seja um problema, mas sim uma vantagem de nos abrir para o mundo. João Rui Ferreira, muito obrigada por ter estado neste Conversa Capital. Pode rever a entrevista com o Presidente, o Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Cortiça em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre esta hora, e claro, contamos consigo.